Então, pessoal, vimos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso de informática aqui do canal WebTech. Eu sou o Wellington e hoje vamos fazer aqui falar um pouquinho sobre os fundamentos da informática, a introdução aqui ao assunto. Então, vamos lá. A palavra informática, gente, a gente pode traduzir aí, como a junção de informação mais automática. O que isso significa? Significa que isso é o resultado de um processamento de dados. Então, como que é isso? Em um processo computacional, gente, na informática, para que a gente obtenha uma informação, é necessário que haja esse processamento. E esse processamento de dados, ele consiste em quê? Na entrada, no processamento em si dos dados e nas saídas desse dado, gerando para a gente um resultado. Então, a informática pressupõe o uso de computadores eletrônicos no trato da informação. Só que esse conceito de informática, de processamento de dados, ele não está limitado apenas ao computador. A máquina essa que a gente conhece, que a gente usa em casa ou nas empresas. Esse conceito ele existe em qualquer dispositivo que há o processamento de dados. E, como eu disse, todo esse processamento de dados requer a entrada e requer a saída. Então, dispositivos como um celular, o computador, desktop, um laptop, mais conhecido como notebook no Brasil, uma televisão, com as Smart TV, um videogame, um relógio, enfim. Você entrou dados e houve um processamento e houve uma saída, ele entra nesse conceito de informação automática, ou de informática. Bom, eu estou falando aqui de entrada de dados, de processamento, e que gera um resultado este que é a informação. Mas qual é a diferença de um dado para uma informação? Muita gente confunde esses conceitos, acha que é a mesma coisa, De modo geral, se a gente for conversar assim na roda de conversa de boteco, pode ser que seja a mesma coisa. Mas na sua essência não é bem assim que as coisas funcionam. Um dado, gente, a gente pode representar como sendo uns valores brutos, que são os famosos elementos conhecidos de um problema. Já a informação, por sua vez, é um conjunto estruturado de dados transmitindo algum conhecimento, resultando, nesse caso, no resultado desse processamento. Vamos lá para um exemplo. Eu tenho aqui o número 10. Nessa nossa lógica aqui de dados e informação, o 10 ele seria um dado ou ele seria uma informação? Lógico, respondendo aqui já de cara, ele é um dado. Por quê? Ele é um elemento conhecido de um problema. Que problema é esse? Pode ser diversos problemas. Pode ser uma subtração, uma multiplicação, enfim, depende muito do contexto que tiver inserido esse dado. E a partir do momento que eu consigo inserir um outro dado, por exemplo aqui, eu inseri esse outro dado aqui, que é o R-cifrão, isso é um dado, e juntando os dois, há aqui uma espécie de processamento de dados aqui. Simples, mas há. Então eu sei que agora, juntando esses dois dados, eu tenho uma informação, ou seja, eu sei que isso daqui se refere a um valor monetário, se refere a dinheiro. Aqui na frente é a mesma coisa, eu tenho os 10 aqui de novo, que é um dado, e dias, que é outro dado. Juntando os dois, eu tenho aqui a informação de que isso são 10 dias. E na sequência temos 10 graus, e assim por diante. Um outro exemplo aqui, nós temos uma adição, onde nós temos aqui dois elementos, que são esses elementos conhecidos aqui, e o problema que eu quero resolver aqui é o quê? O resultado dessa adição aqui. Então, eu tenho o dado 3, eu tenho o dado 2, e eu tenho um outro dado que é esse sinal de mais aqui, que está me dizendo, nesse caso, que eu quero fazer uma adição. E o resultado dessa adição é o número 5. Então, eu posso considerar que esse 5 aqui, apesar dele ser um número bruto também, ele é um dado, mas ele é uma informação. Por quê? Porque ele é o resultado desse processamento de dados aqui, certo? Então fica aí esse entendimento da diferença entre um dado e entre uma informação. Bom, continuando aqui, precisamos entender que a informática é uma tecnologia que nos auxilia para a execução de tarefas complexas.
Então, o que isso aqui quer dizer? Como assim tarefas complexas? Vamos imaginar o seguinte. Eu sou professor, né, trabalho numa escola, e a cada semestre a gente tem aqui o processo seletivo para ingresso dos alunos. Bem antigamente, isso há 10, 15 anos, acho que mais de 15 anos, como que eram feitos esses processos seletivos? Pelo menos aqui na escola onde eu trabalho. O candidato, ele ia na secretaria da escola, preenchia um formulário em papel, esse formulário ficava ali armazenado na secretaria, e a secretaria tinha um trabalho de pegar todos esses formulários de todos os candidatos que faziam esse cadastro ali, e depois fazer uma organização desses dados, né? E essa organização gerava, por exemplo, a lista de candidatos do processo seletivo. Então, olha só como que era feito um processamento de dados, né? O processamento de dados, gente, ele não necessariamente precisa de ter recurso tecnológico para que ele funcione, né? Ele precisa haver aí o processo, né? Então, nesse caso aí, houve um processamento de dados. Lógico que era bem arcaico, era bem demorado, bem complexo de ser feito. Por isso que é aqui, que a informática é uma tecnologia, né, que nos auxilia para a execução dessas tarefas complexas. Então, quando, nesse caso do processo seletivo, havia a prova, né, no dia do exame, depois disso, o que acontecia? Os alunos, os candidatos, entregavam o gabarito, esse gabarito com os dados inseridos ali, esses dados depois de corrigida a prova, eram processados e geravam ali uma informação. Que informação era essa? A informação com a nota que aquele candidato obteve naquela avaliação, naquela prova. Depois, pega os dados de todos os candidatos, né, o resultado das provas de todos os candidatos, e era feita uma ordenação para indicar quem que foi classificado, quem ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar, assim por diante. Então, olha só o tanto de processamento de dados que tinha que ser feito de forma manual nessa época, bem antigamente. Isso há 15 anos. Não é tão longe assim, né? Foi logo ali. Então, com o computador, com a informática, isso foi muito melhorado. Por quê? Foram feitos sistemas de sites, né, online, onde você pode fazer a inscrição de sua casa, e essa lista de candidatos e o processamento das provas e a lista dos classificados é feito ali bem mais prático, bem mais rápido, inserindo esses dados ali no sistema de computador, e esse sistema, por uma lógica de programação com um banco de dados, né, e outras regras de negócio ali, emite o resultado ali, gerando uma informação para as pessoas. Então, olha só como que a informática ela é importante nesse processo. Bom, continuando, o termo tecnologia está presente em diversas outras áreas do conhecimento e nem sempre existe um computador. Então, olha só, foi o que eu acabei de falar aqui, para a gente obter um processamento de dados, não necessariamente naquela época precisava ter um computador. Hoje existe. Mas a tecnologia em si, ela pode existir mesmo sem haver a presença de um computador, né? Informática não é sinônimo de tecnologia. É isso que eu quero dizer aqui, nessa frase aqui, né? A informática é uma tecnologia. Como assim, Ed? Que loucura essa que você está falando? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Bem antigamente, os professores, né, eles usavam ali o quadro negro, que não é negro, é verde, e um giz. E escrevia ali o conteúdo no quadro, né, colocava os exemplos, enfim. O professor também pegava e aplicava as avaliações utilizando o papel, né? Ou fazia prova oral. Tudo isso, gente, é uma tecnologia. Eu, pelo menos, considero como sendo uma tecnologia. Era o que tinha na época. Com o tempo, por exemplo, bem antigamente também, os professores faziam cópias de avaliações usando um equipamento chamado mimeógrafo, que eu acho que os jovens de hoje em dia nem sabem que acho que é mimeógrafo. Vou até pesquisar aqui, para vocês verem. Mimeógrafo. É um equipamento, deixa eu mostrar a foto para vocês. Esse equipamento aqui, e como que ele funcionava, né? Como que ele funcionava? Era feita uma matriz, um papel. Esse papel, essa matriz ela era escrita com um outro papel chamado de carbono, que era um papel que emitia uma escrita roxa, e ele era enrolado nesse rolo que estava aqui no meio. Daí, a gente colocava, aqui dentro tinha um suportezinho, uma espuma, na verdade,
onde a gente molhava essa espuma com álcool. E a gente colocava a folha branca nesse lado aqui, ó. A gente pegava essa maçaneta aqui, girava, o papel entrava aqui dentro, passava pelo rolo compressor e saía do outro lado a cópia da matriz que estava aqui dentro, né? Dentro do mimeógrafo. Era assim que os professores faziam cópia, bem antigamente. Ainda na zona rural, em alguns lugares, ainda existe um mimeógrafo, né? Então, isso daqui para a época era uma tecnologia. É uma tecnologia hoje muito arcaica, mas para a época era o que há, né? Temos também outro muito famoso que foi o retroprojetor. Gente, eu tô falando isso aqui para vocês, eu não sou tão velho não, viu? Não é me falar que eu sou velho não. Esse aqui, ó, esse é o retroprojetor. Como é que funcionava? Esse equipamentozinho aqui emitia uma luz aqui bem forte. E aqui, ó, é um vidro que tem aqui. E aqui a gente colocava as matrizes. No caso era lâmina, né? Era um papel transparente, onde tinha o texto impresso nele. Esse texto, por causa da luz forte que saía daqui, refletia aqui em cima, nesse negócio aqui. Aqui tinha uma lente, tem uma lente, né? E aqui uma espécie de um espelho. E isso refletia na parede. Isso daqui, gente, que era o projetor da época. Então o professor tinha que usar esse equipamento aqui com diversas lâminas diferentes para poder explicar as aulas. Mais uma vez falando, era essa tecnologia que tinha na época. Só que aqui já era uma tecnologia bem mais avançada do que o mimeógrafo, né? Porque era uma coisa assim mais eletrônica, diríamos assim. Daí, com a sua evolução, vieram os projetores que a gente conhece hoje em dia, né? Igual esse daqui, ó, né? Um projetor de imagens aí, certo? Então, assim, por que eu falei isso tudo? É só para a gente entender, né, essa pequena evolução da tecnologia e que nem sempre uma tecnologia ela está relacionada à informática, ok? Então, antigamente, agora estou falando bem antigamente mesmo, nos anos 40, anos 50, os computadores eram usados para serviços mais complexos, como por exemplo em guerras e pesquisas científicas. Gente, tá fazendo uns barulhinhos aqui, é porque o celular tá aqui do lado, tem um Telegram acionado aqui, né? Ignora essas coisinhas aí. Bom, então, os computadores eram usados nessa época para essas coisas, pesquisa científica, para guerras, para cálculos balísticos, essas coisas. Só a partir dos anos 80 é que começou a fazer parte do cotidiano das pessoas, né? Dois doidões da época lá, o Steve Jobs e o Bill Gates, que eram estudantes de computação na época, entenderam que o computador era importante para as pessoas e que tinha que estar na vida das pessoas, né? Mas até então, as grandes empresas de tecnologia da época, isso nos anos 80, né? Entendiam que não fazia o menor sentido uma pessoa comum ter um computador em casa. E foi aí, por causa deles, né, que surgiu o Personal Computer, que é o famoso PC, ou computador pessoal, que é esse computador que a gente tem hoje em dia em casa, que a gente utiliza, né? Existem alguns filmes que contam um pouquinho da história desses caras aí, e eu gostaria de indicar para vocês. São filmes muito bons, que conta, né, assim, lógico não vai contar tudo, mas conta mais ou menos como que foi a história dessa época. Temos alguns filmes do Steve Jobs, mas esse aqui, ó, o Jobs, feito pelo Ashton Kutcher, ele é bem legal. Se eu não me engano, tem ele na Netflix, no Prime. Esse daqui não tem na Netflix, mas se eu não me engano, tem ele no YouTube. Dá para vocês dar uma pesquisada, acho que tem no YouTube. E também tem o Revolution OS. Esse daqui conta mais como que foi o universo Linux nesse período aqui da ascensão da Microsoft, da Apple, do Steve Jobs, Bill Gates e toda a trupe da época, certo? Então fica esses filmes aí como sugestão para vocês poderem assistir. Se eu encontrar no YouTube esses vídeos, eu vou colocar na descrição o link para vocês poderem assistir, ok? Então, gente, eu convido vocês agora a participar do nosso grupo no Telegram e entrar na nossa lista de e-mails para você não perder nada aqui do nosso canal, ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre novas tecnologias da informação e comunicação. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui do canal.